Existe uma regra no Brasil que é fundamental para a saúde de quem trabalha. Ela define quando uma atividade profissional está, de fato, colocando a saúde de alguém em risco e o que precisa ser feito sobre isso. Hoje, a gente vai mergulhar na norma regulamentadora 15, a famosa NR15, e entender o que exatamente é um trabalho insalubre e como isso impacta a vida de milhões de pessoas. Então, tudo começa com essa pergunta, que é a chave de tudo. O que, na prática, torna um trabalho oficialmente insalubre aqui no Brasil? E a resposta não é uma questão de opinião, não. É algo técnico. E é a NR15 que nos dá essa resposta. Para a gente poder responder aquela pergunta, primeiro precisamos entender a palavra central de toda essa discussão, insalubridade. O que ela realmente significa do ponto de vista da lei. A NR15 é bem direta. Um trabalho é considerado insalubre quando expõe a pessoa a agentes que fazem mal à saúde, e essa exposição está acima de um patamar muito específico. Ou seja, não é uma questão de achar que o ambiente é ruim. É preciso medir e comprovar que foi ultrapassado o que a norma chama de limite de tolerância. E esse conceito de limite de tolerância, olha, ele é a alma da norma. Pense nele como uma linha de segurança, sabe? Uma linha desenhada para proteger a saúde de alguém, não só por um dia ou uma semana, mas ao longo de uma vida inteira de trabalho. A grande ideia é garantir que a pessoa se aposente sem doenças causadas pela sua profissão. Ok, então um trabalho foi avaliado e classificado como insalubre. E aí, qual é a consequência prática mais imediata disso? Bom, é financeira. A norma estabelece uma compensação, um adicional no salário, para quem se expõe a esses riscos. A lei define 3 níveis para essa compensação. Para o que é considerado grau mínimo de insalubridade, o adicional é de 10% sobre o salário mínimo regional. Já para o grau médio, esse valor sobe e vai para 20%. E no grau máximo, a compensação atinge o teto, que é de 40%. Mas atenção aqui, porque tem um detalhe muito importante no item 15.3. Esses adicionais não se somam, eles não são cumulativos. Imagina alguém que trabalha numa oficina, exposto a ruído, que é grau médio, e a produtos químicos, que é grau máximo. A pessoa não vai receber 20 mais 40%. A lei diz que deve ser pago apenas o adicional de maior grau, ou seja, nesse caso, os 40%. Certo, falamos dos percentuais, mas que tipo de perigo justifica esses adicionais? Vamos dar uma olhada em alguns dos riscos mais comuns que são detalhados nos anexos da NR15. O primeiro, e talvez o mais famoso de todos, é o ruído. O anexo 1 trata daquele barulho constante de máquinas numa fábrica, sabe? Ou do som de uma britadeira numa obra, do barulho da turbina de um avião, tudo isso. E essa tabela mostra perfeitamente como esses limites funcionam. Repara só como a relação não é linear, ela é exponencial. Um aumento de só 5 decibéis, de 85 para 90, já corta o tempo de exposição seguro pela metade, de 8 para 4 horas. E se chegar a 115 decibéis, a exposição segura é de apenas 7 minutos por dia. É impressionante. Outro risco muito comum, principalmente no Brasil, é o calor. O anexo 3 explica que o perigo não vem só da temperatura do ar, mas da combinação dessa temperatura com o esforço físico que a pessoa faz. Trabalhar debaixo de sol numa construção é completamente diferente de trabalhar na mesma temperatura, mas dentro de um escritório com ar-condicionado. E para essa análise ser objetiva, a norma usa tabelas como essa aqui para calcular a chamada taxa metabólica. Basicamente é o seguinte: quanto mais intenso é o trabalho, mais calor o próprio corpo da pessoa gera. Um trabalho pesado, como numa fundição, por exemplo, gera um calor interno altíssimo que, quando somado ao calor dos fornos, cria uma situação de risco extremo. Agora a gente vai para um dos ambientes de trabalho mais extremos que existem, que estão lá no anexo 6, os locais sob alta pressão. Aqui a gente está falando de trabalhos muito, mas muito específicos. Pensa na construção de túneis que passam por baixo de rios ou na fundação dos pilares de uma ponte. Nesses lugares, o ar é pressurizado para impedir que a água invada. Isso cria um ambiente de alta pressão, muito parecido com o que o mergulhador profissional enfrenta. E por causa dos perigos imensos que existem, como a doença descompressiva, esse tipo de trabalho é sempre classificado como grau máximo. Não tem nem o que discutir. É um adicional de 40% e ponto final. A segurança nesses ambientes é levada tão a sério que a norma chega a incluir tabelas de descompressão como esta. É um negócio super detalhado. Cada linha dita, minuto a minuto, como a pessoa deve retornar à pressão normal. Um erro aqui pode causar danos neurológicos permanentes, paralisia, é uma ciência exata para salvar vidas.
Mas apesar de tudo isso que a gente falou sobre o adicional, o objetivo principal da norma não é garantir um pagamento extra. A ideia central, na verdade, é outra. O item 15.4.1 mostra que existe uma hierarquia na prevenção. A prioridade número 1 é sempre resolver o problema na fonte, em instalar um sistema de ventilação para eliminar gases tóxicos ou enclausurar uma máquina barulhenta. Só se isso for tecnicamente impossível é que se parte para a segunda linha de defesa, o equipamento de proteção individual, o famoso EPI. E a conclusão mais importante aqui é que o adicional de insalubridade é uma consequência do risco. Ele não é um benefício permanente. Se a empresa investe em tecnologia, melhora o ambiente e o torna seguro, o adicional deixa de ser pago. Por quê? Porque o risco deixou de existir. Simples assim. Então, no final das contas, por que essa regulamentação é tão fundamental para o mundo do trabalho no Brasil? No fim, a NR15 é, antes de mais nada, uma ferramenta de prevenção. Ela foi projetada para proteger a saúde a longo prazo. A prioridade é ter um local de trabalho seguro e não compensar o risco com dinheiro. O dinheiro, na verdade, é um incentivo para que o problema seja corrigido. Ele não é a solução. E isso nos traz de volta à questão. Os riscos presentes no ambiente de trabalho são conhecidos por quem está lá todo dia? Porque o que a NR15 deixa bem claro é que segurança não é um bônus, é um direito. E conhecer esse direito é sempre o primeiro passo para garantir que ele seja respeitado.